Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo VUCA Podcast. É um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado e conhecimento. E hoje não vai ser diferente. A gente vai tratar de um assunto muito histórico, podemos assim dizer. A origem da vulcanização. Você já se perguntou por que a vulcanização tem esse nome? Quando ela surgiu? É isso que a gente vai descobrir hoje nesse episódio. Nós vamos ir a fundo na origem desse processo que é tão importante no dia a dia e entender os seus fundamentos. Então, não perde tempo não. Compartilhe esse conteúdo com o seu amigo vulcanizador, com o seu colega de trabalho, com o seu técnico, com o seu supervisor, com o seu inspetor. Faça esse conteúdo chegar para todas as pessoas que fazem parte desse processo enorme, que é vulcanização, que é o mundo de manutenção de correia transportadora. Esse é o nosso principal objetivo, levar conhecimento técnico e prático para vocês. Então, fique com o episódio. Se eu falar vulcanização, a primeira coisa que vem na cabeça é, Charles Goodyear, no século XIX, descobrindo tudo por acidente. Quase uma cena de filme, né? Exato. Mas e se eu disser que isso é só metade da história? E que uma civilização mais de 3.500 anos antes já fazia algo muito, mas muito parecido? Pois é um daqueles fatos que bagunça a nossa linha do tempo, sabe? A gente pensa em inovação de materiais como algo super recente da Revolução Industrial para frente. Sim. Mas essa história mostra que a engenhosidade humana para transformar a natureza é, muito mais antiga. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai fundo nesse tema. A gente se baseou em vários artigos tanto técnicos quanto históricos sobre ciência dos polímeros, para entender o que, afinal de contas, é esse processo. Como que uma seiva de árvore toda grudenta vira um dos materiais mais essenciais no nosso dia a dia. E a nossa análise vai seguir essa jornada. A gente começa com o problema da borracha crua e a solução, surpreendente, dos olmecas. Certo. Depois, a gente vai para a redescoberta do Goodyear, que, vamos ver, não foi tão simples quanto parece. Aí a gente entende a química da coisa, o que acontece com as moléculas. A parte do espaguete que eu gostei. Isso. E a gente fecha com as aplicações que literalmente movem o mundo, com um foco especial nas correias transportadoras que são fascinantes. Perfeito, então vamos começar pelo problema. A borracha natural era uma maravilha e uma dor de cabeça ao mesmo tempo. Os povos indígenas das Américas já faziam bolas, roupas impermeáveis, sapatos, mas o material era muito temperamental. Extremamente. Os relatos da época mostram um dilema claro. Se esquentava, a borracha virava uma massa mole, pegajosa. Grudenta. Isso. Se esfriava, ficava dura, quebradiça, rachava. E como se não bastasse, com o tempo ela começava a feder. Os europeus ficaram maravilhados com a elasticidade, mas não conseguiam de jeito nenhum estabilizar o material. E é aí que a história dá um salto para trás que é impressionante. Enquanto os inventores europeus quebravam a cabeça, a solução já tinha sido encontrada e aparentemente esquecida. É o que é mais fascinante. A civilização olmeca, que viveu onde hoje é o sul do México, ali entre 1800 e 1500 a.C., já fazia isso. Uau! O próprio nome Olmeca quer dizer povo da borracha na língua dos astecas. Eles não eram só coletores, eles eram engenheiros de polímeros da antiguidade. Certo, mas como? É difícil de imaginar. Eles estavam misturando seivas de plantas? Foi na base da tentativa e erro por séculos? Ou tinha algum método por trás? É uma ótima pergunta. O conhecimento era totalmente empírico, claro, passado de geração em geração, mas era muito preciso. Análises de artefatos, como bolas de borracha achadas em sítios arqueológicos, mostram que eles misturavam o látex da seringueira com a seiva de outra planta, a Ipomoea alba, que a gente conhece como dama da noite. Ok. E a sacada genial é que a seiva dessa trepadeira é naturalmente rica em compostos de enxofre. Ah, então eles tinham
os dois ingredientes-chave, o polímero da seringueira e o agente de cura, o enxofre. E o resultado? O resultado era um material quimicamente muito parecido com a borracha vulcanizada moderna. Estável, durável e com a elasticidade que eles precisavam para as bolas dos jogos rituais deles. Eles criaram um material de alta performance usando só o que tinham ali na biodiversidade local. É a biotecnologia ancestral. É impressionante pensar que isso ficou adormecido por tanto tempo. O que precisou acontecer, já na Revolução Industrial, para alguém tropeçar nessa ideia de novo? Bom, o cenário era de uma demanda explosiva por materiais. A borracha era a grande promessa, mas continuava sendo um fracasso comercial por causa da instabilidade. Várias empresas que tentaram vender sapatos e capas de chuva de borracha foram à falência. Porque o produto simplesmente se desfazia, né? Exatamente. Derretia no verão e quebrava no inverno. Era um desastre. E é nesse contexto de desespero que entra o Charles Goodyear. E a história que todo mundo conhece é a do acidente na cozinha, certo? Exato, mas o acidente de 1839 foi o clímax de uma busca obsessiva. Goodyear não era um químico num laboratório. Ele era um inventor teimoso que levou a família à pobreza por causa dessa fixação. Ele misturava tudo com borracha, né? Tudo que via pela frente, na cozinha de casa. Já tinham algumas pistas, já sabiam que adicionar enxofre em pó ajudava a diminuir a pegajosidade, mas ninguém tinha achado a peça que faltava. O calor. O calor. A história conta que ele derrubou, sem querer, uma amostra de borracha com enxofre num fogão quente. A expectativa era que virasse uma poça, mas Aconteceu ao contrário. o contrário. A borracha encolheu, ficou firme, tipo couro, e quando ele foi ver, estava perfeitamente elástica. Não importava a temperatura. Ele tinha curado a doença da borracha. E o nome vulcanização veio logo depois. Foi um amigo que sugeriu, em homenagem a Vulcano, o deus romano do fogo. Um nome que pegou. Pegou, mas a história da invenção não foi tão linear. Do outro lado do oceano, na Inglaterra, um cara chamado Thomas Hancock estava trabalhando no mesmo problema. Ah, sempre tem isso. Sempre. Ele chegou a um processo muito parecido, talvez até se baseando em amostras do Goodyear, e foi mais rápido. Registrou a patente britânica em 1843, antes do Goodyear conseguir nos Estados Unidos. Isso deu uma briga judicial enorme sobre quem inventou primeiro. A clássica história de invenções simultâneas. Certo, então agora que a gente tem o contexto, vamos para a ciência. O que exatamente o calor e o enxofre fazem com a borracha em nível molecular? Porque falar em ligações cruzadas é um pouco abstrato. Com certeza. A melhor analogia é a do prato de espaguete. Imagina um prato de espaguete cozido. Ok. A borracha crua é assim, um monte de fios longos, as moléculas de polímero, todas emaranhadas, mas soltas. Se você puxa um fio, ele desliza sobre os outros. Faz sentido. Então, se eu estico a borracha crua, essas moléculas de espaguete deslizam e o material não volta ao formato original. Fica deformado. É o estado plástico. Perfeito. Agora, a gente joga o ingrediente mágico nesse espaguete, o enxofre. E depois esquenta tudo. O calor faz os átomos de enxofre criarem pontes entre os diferentes fios de espaguete. Ah, entendi. De repente, aquele emaranhado solto vira uma rede tridimensional, como uma rede de pesca. Agora a imagem ficou clara. As moléculas não estão mais soltas, estão interligadas por essas pontes de enxofre. Exatamente. E é isso que muda tudo. Com essa estrutura de rede, as cadeias não conseguem mais deslizar para longe. Quando você estica o material, a rede se deforma, mas as pontes de enxofre agem como elásticos, puxando tudo de volta para a posição original assim que a força para. A borracha passa de plástica para elástica. É a mágica da vulcanização. Essa é a mágica. Entendi. O conceito é genial, mas o processo do Goodyear na prática tinha problemas, né? As fontes falam que era inviável para a produção em massa no começo. Totalmente. O método original exigia tempos de cura de umas 4 ou 5 horas a 150 graus. Imagina uma fábrica parada por 5 horas para fazer um lote. Impossível. E usava uma quantidade enorme de enxofre. E qual o problema disso? Qual? Vários. O excesso que não reagia migrava para a superfície, criando uma camada branca, feia,
um fenômeno chamado afloramento. E pior, o excesso de enxofre continuava a reagir lentamente com o tempo e degradava o material. A borracha envelhecia muito mal. Isso parece um gargalo gigantesco para a indústria. Como superaram isso? O salto veio por volta de 1900, com a descoberta dos aceleradores. Eram compostos orgânicos que, quando adicionados em quantidades minúsculas, faziam a reação acontecer muito, mas muito mais rápido. Aceleradores? É tipo colocar o pé no acelerador da reação química? É exatamente essa a analogia. Substâncias como a anilina e depois outras menos tóxicas reduziram o tempo de cura de horas para minutos. Uau! Isso não só aumentou a produtividade de forma absurda, como permitiu usar menos enxofre e temperaturas mais baixas. O resultado foi um produto final muito mais estável e durável. O processo ficou controlável. Então a receita começou a ficar mais complexa, não era só borracha e enxofre. E não parou por aí. A indústria da borracha virou uma cozinha de alta precisão. Eles descobriram que os aceleradores funcionavam ainda melhor com outras substâncias, os ativadores. Ok, então se a gente pensar numa receita de bolo, a borracha é a farinha, o enxofre é o que faz a massa ligar, o acelerador é o fermento. Isso. E o ativador, como o óxido de zinco, seria tipo o açúcar que ajuda o fermento a agir mais rápido. A analogia é perfeita. E para deixar o bolo mais resistente, Aí entram as cargas de reforço. O mais famoso é o negro de fumo, ou carbon black. É por isso que quase todo pneu é preto. é por isso. Sim. O negro de fumo aumenta drasticamente a resistência da borracha ao rasgo e à abrasão, sem atrapalhar a cura. E eu li sobre um problema chamado scorch, ou pré-cura. O que é isso? Esse era o novo desafio. Com as reações tão rápidas, às vezes a vulcanização começava antes da hora, já na mistura dos ingredientes. A borracha cozinhava na máquina. E aí perdi a peça. Exato. Para evitar isso, criaram os retardadores, que seguram o início da reação até que a peça esteja no molde, prontinha para ser curada. É o controle fino do processo. Uau! É uma receita muito mais sofisticada do que eu imaginava. E com essa receita refinada, o impacto no mundo foi gigantesco. A aplicação mais óbvia é o pneu, que viabilizou a indústria automotiva. Sem dúvida. O pneu é o filho mais famoso da vulcanização. Mas o que eu acho ainda mais fundamental e que muitas vezes passa despercebido é outra aplicação: as correias transportadoras. Aquelas que a gente vê em minas, portos, centros de distribuição. Exatamente. Pensa na escala da mineração moderna ou da logística global. Nada disso seria possível sem correias transportadoras gigantescas com quilômetros de comprimento. E o que permite que elas existam é a borracha vulcanizada. Elas precisam de uma resistência absurda à abrasão, ao calor, à tensão. Elas são a espinha dorsal silenciosa da indústria, então. Com certeza. E muitas vezes elas são feitas de um tipo específico de borracha sintética, o neoprene, que é o nome comercial da borracha de cloropreno. Neoprene eu conheço de roupa de mergulho. Isso, mas o que o torna tão especial é a resistência a óleos, produtos químicos, por isso ele é perfeito para revestir cabos elétricos e principalmente para compor a superfície dessas correias industriais. E a inovação continuou, certo? O que veio depois? A inovação não parou. Mais recentemente, conseguiram unir o melhor dos dois mundos, a durabilidade da borracha vulcanizada com a facilidade de moldagem dos plásticos. Criaram os TPVs, ou elastômeros termoplásticos vulcanizados. E onde a gente encontra esses TPVs? No seu carro, por exemplo. Sabe aquelas peças com toque macio no painel? As guarnições das janelas, os dutos de ar debaixo do capô. Sei. Muitos são feitos de TPV. Eles podem ser derretidos e injetados em moldes como um plástico, o que é muito mais rápido e barato, mas mantém a elasticidade e a resistência de um produto vulcanizado. É a evolução do conceito. Então, resumindo a nossa jornada. Começamos com os Olmecas misturando seivas há 3.500 anos. Passamos pelo acidente genial do Goodyear. E desesperado. E desesperado. Mergulhamos na dança das moléculas com as pontes de enxofre
e chegamos a uma ciência de materiais super complexa que nos deu desde o pneu até as correias que movem montanhas. É uma história fantástica sobre como a necessidade e a observação transformaram uma substância instável num pilar da engenharia moderna. Mas essa mesma história de sucesso nos deixa com um grande dilema para o futuro. E qual seria? A mesma propriedade que torna a borracha vulcanizada tão útil, sua incrível durabilidade, graças àquelas fortes pontes de enxofre, é também o seu maior problema ambiental. Ah, claro. O material foi projetado para não se degradar. As ligações de enxofre são fortes demais para serem quebradas facilmente. Exatamente. Isso torna a reciclagem da borracha, especialmente de pneus, um desafio monumental. O processo de devulcanização, ou seja, quebrar só as pontes de enxofre para recuperar a borracha original, é extremamente complexo. E caro, imagino. Muito. As fontes mencionam pesquisas com micro-ondas e ultrassom para tentar fazer isso de forma eficiente. E isso levanta uma questão para a gente pensar. Como podemos fechar o ciclo de vida de um material projetado para durar por um tempo quase geológico? O legado de Goodyear resolveu um problema gigantesco, mas deixou um desafio ambiental igualmente grande para as novas gerações de inventores. E aí, turma? Muito bacana a história da origem do processo de vulcanização. E quando a gente entende de onde a vulcanização veio, a gente para de tratar esse processo como um processo comum. A gente começa a entender que existe todo um estudo, existe uma ciência por trás desse processo. E eu te faço uma pergunta. Esse episódio te fez enxergar o processo da vulcanização de outra forma? Se sim, se ele fez sentido para você, o recado é muito simples. O conhecimento técnico não é custo. É o que evita um retrabalho, é o que evita uma falha e, principalmente, evita o risco. E aqui no Mundo VUCA, a ideia é exatamente essa. A gente conecta a teoria com o campo e com a tomada de decisão. O conteúdo que a gente coloca aqui para vocês é para quem está com a mão na correia e para quem é responsável pelo resultado. E eu faço um convite. Aqui na descrição tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Lá, o nosso conteúdo continua com discussões reais, experiência de campo. Aproveita também, segue a gente nas redes sociais, segue o nosso podcast. Não perde os próximos episódios, não. A gente vai aprofundar ainda mais o conhecimento sobre vulcanização. Porque aqui no Mundo VUCA, quem aprende, ensina melhor. E quem ensina, aprende todo dia. Muito obrigado e até a próxima.